Bem-vindos para mais uma aula de matemática. Vamos continuar a estudar áreas de figuras planas. Hoje nós iremos trabalhar com setores, com a área de círculos, né, e suas partes, setores circulares. Uma circunferência, ela possui, né, um centro e um centro. A partir de um centro nós temos aqui a distância desse ponto até todos os demais pontos da sua linha serão sempre constantes. E essa distância se chama, né, nós denominamos ela como sendo o raio e vamos representar pela letra R. Bom, no caso de um cálculo de uma área da circunferência, né, lembrando que o raio é sempre constante aqui, como fazemos para calcular a área de uma circunferência? A área dela pela fórmula π vezes R ao quadrado. Lembrando que se o meu raio é dado em centímetros, a área vai ser dada em centímetros quadrados. Se o meu raio for em metros, a área é dada em metros quadrados. Valor de π. Π vale aproximadamente 3,14. Tudo bem? Porém, não podemos utilizar esse valor a menos que o exercício permita. Caso você calcule, por exemplo, suponha que nesse caso aqui o raio da circunferência seja 7. A área seria o que então? Π vezes 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, vai ficar 49 vezes π. Se eu colocar aqui em quilômetros, por exemplo, aqui vai ser quilômetros quadrados. Bem? E o π permanece, né? A menos que ele seja dado um certo valor para ele, você utiliza o valor que for dado. Caso contrário, você vai deixar o valor de π indicado apenas na resolução final. Tá bem? Essa nossa área ainda, ela pode ser calculada de uma outra maneira, né? Aqui nós estamos utilizando, nesse cálculo, apenas o raio. Pode ser que o nosso cálculo da área tenha a ver com o ângulo central, né? No caso de um setor circular. O que isso quer dizer? Eu venho aqui, tenho um raio para cá, um raio para cá, e esses raios, a hora que eu marco eles marcam dois pontos sobre a minha circunferência. Um arco AB aqui, ó. Isso aqui é AB, que é um arco. Tem um certo ângulo aqui, alfa, né? Quero calcular a área não da circunferência inteira. Não é o caso igual ao anterior, que seria a área da circunferência inteira. Eu só quero a área desse pedaço da minha circunferência. Como fazemos para calcular a área desse comprimento de circunferência aqui? Para fazer esse cálculo, você vai utilizar a seguinte fórmula. A área é igual a π vezes... pode colocar o alfa aqui primeiro, né? Alfa vezes π vezes R ao quadrado dividido por 360. No caso aqui, então, por exemplo, vamos supor que o nosso ângulo central aqui fosse de 60 graus, né? E eu quero calcular a área da circunferência de raio 10. Então, você faria o quê? No lugar do ângulo, você colocaria 60 graus. 60, não precisa nem colocar o grau aqui, final de medida depois vai sumir. Π, raio, seria 10, ficaria 10 ao quadrado, dividido por 360. Simplifica aqui, dá para simplificar por 6 ainda, vai ficar 1 aqui, 6 aqui. A minha área, então, seria 100 π sobre 6, que dá para simplificar de novo ainda, né? Ficaria, então, dividido por 2 em cima e embaixo, ficaria 50 π sobre 3. Unidades quadradas. Por que unidades quadradas? Eu não defini aqui uma unidade de comprimento aqui, então eu posso deixar simplesmente U aqui. Essa fórmula ela é pertinente para a gente calcular a área em função desse ângulo que nós temos aqui. Uma outra coisa que nós temos do círculo, da circunferência aqui no caso, né, seria o comprimento da linha. O comprimento da linha é representado pela letra C, maiúscula. Como vai funcionar esse comprimento de linha? Se fosse o comprimento da linha completa da sua circunferência, esse comprimento ele segue a fórmula 2 vezes π vezes r. É uma formulinha que calcula o comprimento aqui da linha. No caso do setor aqui, se eu pensasse no comprimento dessa linha aqui, ó, né? Pensando só no comprimento do arco aqui, do arco AB. Esse comprimento vai seguir, vou chamar de L, né? Que é o comprimento do arco, aqui a linha do arco. Esse cálculo aqui nosso vai ficar de que maneira? Alfa vezes π sobre 180 vezes R. Então, você pode deixar assim, ó. Pode usar essa fórmula. Escrever, né? Alfa vezes π vezes R sobre 180.
Essa daqui permite calcular o comprimento da linha do seu arco. Não estou colocando os raios juntos. Vamos supor que seja um terreno de setor circular aqui, né? Um terreno que você vai ter aqui, que você vai pensar com essas unidades aqui. Isso aqui é o seu terreno. Se você quiser calcular a área, você vai pensar nessa formulinha aqui. Se você, por um acaso, quisesse calcular o contorno, né, o perímetro disso aqui, você tem que fazer o quê? Calcula o seu L primeiro, né, utilizando essa fórmula, e no final adiciona mais 2 R's aqui, para você ter o perímetro do seu setor circular. Espero ter ficado claro. E aqui, a área do setor circular em função agora do comprimento do seu arco. Por quê? O que acontece? Muitas vezes eu posso ter a seguinte situação. Eu tenho um certo ponto A aqui, eu tenho um certo ponto B aqui, e eu quero calcular a área, mas eu não sei o raio. A única coisa que eu sei seria essa linha aqui que eu vou chamar de L. Então, existem fórmulas para nós que nos permitem calcular a área, né, desse setor circular aí, em função não mais agora do ângulo, aliás, né? Eu falei do R, né, mas eu falei, me equivoquei. Eu sei o R, mas não sei o ângulo que eu tenho aqui, né? Um ângulo qualquer alfa aqui. Como que eu faço para calcular essa área em função desse L que eu vou ter e do R, né? Sem o alfa, no caso aqui, né, nessa situação que eu estou querendo indicar nesse momento. Eu vou fazer o cálculo usando L vezes R sobre 2. Essa é uma fórmula que permite que eu calcule a minha área, né, usando somente o comprimento da linha aqui de A até B e o raio, sem necessariamente ter o ângulo aqui na minha mão. Se eu tivesse o ângulo, logicamente, eu poderia utilizar essa fórmula aqui. Bom, nós temos também a área de coroa circular. A área de uma coroa circular, temos que pensar assim, ó. Isso aqui é o raio da minha circunferência maior, né? E esse aqui é o raio da minha circunferência menor. Da circunferência maior eu vou chamar de R maiúsculo, da circunferência menor eu vou chamar de R minúsculo aqui. Quero calcular a área da coroa. A área da coroa, gente, é como se fosse esse anel aqui, né? Essa região, somente essa região aqui. Existem fórmulas para isso, mas a maneira mais simples é a seguinte. Se eu quisesse calcular a área da circunferência inteira, da maior aqui, ficaria π vezes r ao quadrado. Se eu quero calcular somente essa região que está aqui, eu teria que pensar no seguinte, é como se eu recortasse essa daqui de dentro e tirasse ela aí da montagem. Então, com isso, né, eu ficaria somente realmente com a minha coroa circular ali. Então, venho aqui e subtraio π vezes r ao quadrado. Isso aqui é a fórmula que permite o cálculo da área da coroa circular. Essa matéria aqui ela é mais curtinha, né? Não tem muita coisa aqui. É só uma questão agora de treinamento mesmo para vocês. Pessoal, aqui ó, uma coisa que eu posso garantir sempre é que quando eu tenho essa minha linha aqui, ela não é diâmetro, né? O que significaria diâmetro para nós de uma circunferência? Diâmetro é a linha, é o comprimento da linha que liga um ponto da circunferência até o outro, passando pelo centro. Então, quando você passar pelo centro de um lado até o outro, isso aqui é R, isso aqui é R, e isso aqui tudo se chama diâmetro. Bom, nesse caso aqui dessa questão, só quero ressaltar o seguinte, essa linha aqui não é diâmetro, porque não passa pelo centro. Mas isso aqui se chama corda. Isso aqui se chama corda da circunferência, né? Quando você tem essa situação, se você pegar do centro, ó, ligar bem no meio aqui, vai formar um 90 graus. Se isso é verdade, eu posso pensar no que aqui, ó? Que aqui é metade, né? E aqui é outra metade. Esse é igual a esse. Se tudo é 12, não. 6 aqui. Esse daqui que ele me deu é 4, né? Automaticamente, então, eu consigo calcular o raio da circunferência usando Pitágoras aqui. Tem o gabarito em seguida. Aqui tem mais uma questão também para tentar desenvolver. Com gabarito também. Mais uma questãozinha para tentar desenvolver também. Com gabarito também.
E aqui, por último, só para ressaltar, quero calcular a área dessa casquinha aqui, né? Também existem fórmulas, mas eu acho bobagem nesse caso memorizar mais uma fórmula. O que você pode pensar? Calcula a área do setor. E depois você pega esse triângulo aqui e tira ele fora. Como que eu vou calcular a área do triângulo? Utilizando as fórmulas da aula anterior, né? Você calcula a área aqui, nesse caso, baseado no seu ângulo. Uma coisa que eu quero relembrar aqui, né? Que na verdade eu mencionei, mas não quero ressaltar aqui, né? Que o seno de 120 ele é igual ao seno de 60 graus. E vale raiz de 3 sobre 2. O gabarito está aqui em seguida. Pessoal, agora é treinamento mesmo, tá? É uma aula curtinha, uma explicação básica, não tem nada assim muito especial, né? E é isso. Um ótimo estudo para vocês. Até mais.